Olá, meus queridos, olá, minhas queridas, amigas, amigos, alunos, alunas. Essa aula, na verdade, a gente agora, como eu tinha dito no final da aula passada, a gente vai começar a conhecer, né, a estrutura do novo Código de Processo Civil. Então, a partir do momento que a gente conhece a estrutura do novo código, a gente começa a poder ficar mais à vontade para poder aprofundar o estudo dos institutos. Tranquilo? Então, olha só. Primeiro, vamos ver como que a gente tinha estruturado o Código de 1973, Código de Processo Civil de 73. Primeiro erro do Código de 73. Aliás, são vários erros, né? O primeiro de todos é que o Código foi editado em um período que a gente estava vivendo sob uma ditadura, né? E a gente teve um Código que foi estruturado sob os pilares da Constituição de 67 e a partir da emenda de 69, né, da emenda realmente do regime, né? E óbvio que você tem então um Código de Processo Civil extremamente autoritário, né, centralizador, aquela ideia da substitutividade da jurisdição muito afirmada, ou seja, não existia quase nenhuma autonomia, quase nenhuma liberdade para as partes litigantes participarem da busca pela solução, pela busca de uma solução para o seu conflito, né, o que é uma coisa extremamente absurda, porque, né, dentro da perspectiva de solucionar, da necessidade de solucionar o conflito para restabelecer a paz social, nada mais eficiente para restabelecimento da paz social do que a solução do conflito partir da iniciativa das próprias partes que estão envolvidas no conflito, né? Então, o que aconteceu? Aquele código era autoritário, era centralizador, era um código que ele se apresentava num sistema fechado. Então, o código dizia assim, no artigo 1º, né, a jurisdição civil, contenciosa ou voluntária, será exercida pelos juízes em todo o território nacional, conforme as disposições desse código. Acabou. Não tinha qualquer referência a normas constitucionais, ao emprego de valores, à consideração de valores sociais, né, culturais. Então, é totalmente diferente da perspectiva desse novo código, né? Quando a gente chegar na próxima aula, que a gente vai começar a tratar das bases principiológicas do novo código e do novo processo, vocês vão ver que no primeiro artigo do código, o legislador jogou lá para o 17 essa questão da jurisdição, mas deixou no primeiro artigo um comando, né? Um comando para quem? Para o intérprete do novo código, que é o juiz. Um comando para aqueles que vão lidar com o novo código, os advogados, os membros do Ministério Público, no sentido de que, na interpretação do código, os intérpretes, né, os aplicadores, os operadores do direito, deverão considerar as normas fundamentais e os valores contidos na Constituição da República. Ou seja, você já sai da ideia de um microsistema fechado, autônomo, isolado, e você já incorpora a interpretação, o fenômeno da interpretação do novo Código de Processo Civil a uma interpretação conforme o texto constitucional. Tranquilo? Então, essa já é uma grande diferença, né, do ponto de vista estrutural. Então, era um código autoritário que se apresentava num sistema fechado. O novo código ele já começa a trabalhar uma visão sistêmica, mas num sistema muito mais amplo que parte do texto constitucional, né? Uma segunda situação, o código foi elaborado por ato de império, né? Então, naquela época ali, você tinha o ministro da Justiça, fazia o anteprojeto, mandava para o Congresso, ninguém tinha coragem de mexer em algo que vinha do Poder Executivo. Por isso a gente tem um monte de falha. O novo código, a gente pode dizer que é o código mais democrático de todos. Aliás, é o único código 100% democrático. Em que perspectiva? Porque apesar do Código Civil de 2002 ter sido sancionado, né, entrado em vigor em período democrático, mas o projeto dele tinha mais de 20 anos tramitando no Congresso, ou seja, o ponto de partida ocorreu ainda sob o regime militar. Não houve uma discussão democrática na elaboração do anteprojeto. E esse código, sim, ele foi todo discutido, uma comissão de juristas que preparou um anteprojeto, encaminhou para o Senado, no Senado foi amplamente discutido, audiências públicas, participação da sociedade
sociedade, na Câmara também, enfim, isso também já é uma outra grande diferença. Agora, talvez uma das inovações mais importantes, não das inovações de institutos, estou falando de inovações do ponto de vista estrutural, é que o Código de 73, ao contrário de todos os outros códigos, o Código de 73 não tinha uma parte geral. E aquilo virava uma bagunça, principalmente para quem estava estudando direito, né? Porque se eu pegar, por exemplo, o Código Penal tem uma parte geral, onde a gente aprende o conceito de crime, as excludentes de ilicitude, a gente aprende o que são atenuantes, o que são agravantes, né? Tem lá as regras de dosimetria, e aí a gente vai para a parte especial, onde tem os tipos penais, com as suas penas mínimas, máximas, causas de aumento de pena, causas de diminuição de pena. Mas o que importa é que, independentemente do crime, independentemente do tipo penal previsto na parte especial, pode ser crime de ação penal pública incondicionada, crime de ação penal pública condicionada, pode ser crime de ação penal privada, não importa, a dosimetria vai sempre seguir as regras da parte geral. A questão das atenuantes, elas vão ser aplicadas em todos os tipos penais, as agravantes em todos os tipos penais, a ideia de interpretação, tá? Os princípios. Então, um código, a partir do momento que ele se apresenta com a finalidade de sistematizar, né, a interpretação e a aplicação de um determinado direito, né, de um ramo do direito, ele tem que ter disposições gerais que se aplicam a ele todo. No Código 73, você começava o código falando de jurisdição e ação, depois você começava a falar de competência, aí você falava de partes e procuradores, falava de intervenção de terceiros, de litisconsórcio, e isso tudo estava num livro do processo de conhecimento. Aí quando você ia para o livro 2 do processo de execução, a gente já poderia perguntar, vem cá, precisa de condições da ação no processo de execução? A questão da competência que está lá no livro do processo de conhecimento se aplica no processo de execução? Se aplica no livro 3, no processo cautelar? Então essas questões, elas não tem mais problema com o Código Novo, porque o Código Novo tem uma parte geral muito bem estruturada, tranquilo? Então vamos dar uma olhada aqui, eu tracei aqui no nosso material um panorama geral, né, um panorama da estrutura do novo Código de Processo Civil, tá? O novo Código, como eu disse para vocês, tem uma parte geral. Essa parte geral, ela é formada por vários livros. O Código Antigo tinha 4 livros. O primeiro livro era o processo de conhecimento, o segundo era o processo de execução, o terceiro era o processo cautelar e o quarto era o livro dos procedimentos especiais. Aqui a gente tem agora o seguinte, uma parte geral que fala das normas processuais. E dentro das normas processuais, trabalha com as normas fundamentais e a aplicação das normas processuais, né? A aplicação da norma processual no tempo, a aplicação subsidiária em outros processos, tá? Então isso aqui é o conjunto ali inicial de mais ou menos 13, 14, 15 artigos que estão dentro desse livro 1 das normas processuais. Vamos falar com bastante calma a partir da próxima aula. Um foco muito importante vai estar aqui nessas normas. Deixa eu colocar aqui a caneta, nessas normas fundamentais. Parece que eu estou sem tinta. Agora sim. Aqui a gente vai extrair as bases principiológicas, né? Os novos princípios que estruturam não apenas o novo código, mas o processo civil, o novo processo civil brasileiro, tá? A partir daí, artigo 17, né, começa o livro 2 tratando da função jurisdicional, e aí, dentro da função jurisdicional, é óbvio, a jurisdição é a função, nós já estudamos, né, bastante sobre jurisdição. Essa jurisdição é provocada mediante o exercício do direito de ação e até aqui a gente está falando a ação vai ter condições e a jurisdição é provocada por meio disso e é exercida no curso de um processo. Esse processo tem pressupostos, né? Pressupostos de constituição, de existência e pressupostos de validade, tá? Então, esses pressupostos, o primeiro deles que vai ser tratado aqui, já que está falando da função jurisdicional, o pressuposto processual que está diretamente relacionado com a função jurisdicional é o pressuposto processual subjetivo relativo ao juiz, que é a competência. Então, aqui a gente esgota no livro 2 toda a matéria
associada com a atividade jurisdicional, né? Incluindo a competência, que nada mais é do que um limitador também, assim como o princípio da inércia, do exercício da jurisdição. Depois o Código traz ainda na parte geral um livro 3, que trabalha com os sujeitos do processo, né? Sujeitos parciais, tá aqui as partes, os procuradores, os advogados, né? Os representantes também daqueles entes despersonalizados, como o espólio, a massa falida. A gente fala também de fenômenos de variação da relação processual, quer dizer, eu tenho ali a relação processual básica, autor, juiz e réu, mas eu tenho variações dessa relação processual. Eu posso ter mais de um autor, eu posso ter mais de um réu, e aí eu estou falando de litisconsórcio. Alguém que está aqui fora da relação pode pedir para ingressar na relação, e aí a gente estuda as intervenções de terceiros, que teve aí mudanças significativas com o novo código. E, claro, que se eu estou falando de sujeitos, eu tenho que trabalhar também com o juiz, né, e a figura dos seus auxiliares, tá bom? Terminado esse livro 3, um livro 4, que fala dos atos processuais, e aí a gente tem ali a forma, as regras de contagem de prazos, né, os lugares, a forma de comunicação dos atos, citações, intimações, cartas, e aí o código começa a trabalhar com figuras novas, como por exemplo a carta arbitral, tá? A questão das nulidades dos atos processuais, e aí distribuição e registro, que está mais ali naquilo que diz respeito a atos dos serventuários da justiça, e essa figura do valor da causa que aparentemente fica um pouco fora, né, dessa temática, mas mesmo no Código 73 já era meio que mal alocada, tá? Mas na verdade, como o valor da causa também é um critério de fixação de competência, costumam trabalhar isso aí na parte geral. Mais um livro, na parte geral, o livro 5, é um livro extremamente importante, porque aqui a gente colocou até como destaque. O livro 5, ele trata das tutelas provisórias. Então, aquilo que a gente tinha antes no processo de conhecimento, como pedido de antecipação dos efeitos da tutela, né, trabalhando ali como uma medida de urgência em alguns casos, ou aquelas discussões que a gente tratava no âmbito do processo cautelar, que era o livro 3, o livro 3 deixou de existir, não existe mais processo cautelar. Hoje a gente trabalha com um processo único, né? Mas as medidas cautelares, medidas de natureza cautelar, elas são necessárias, aliás, elas são inerentes ao exercício da jurisdição. Então, tudo isso hoje é tratado ainda na parte geral, justamente porque tem aplicação em todos os procedimentos, né? E em todos os processos, seja de execução, seja de conhecimento. E aí ficou no livro 5 sob o gênero das tutelas provisórias, né, que tem regras gerais também aplicáveis às tutelas provisórias, e duas grandes classes, que é a da tutela de urgência e a da tutela de evidência. E essa tutela de urgência aqui, ó, que vai se dividir, como a gente vai estudar lá na frente, em tutela de urgência de natureza antecipada, aquela antecipação dos efeitos da tutela, e tutela de urgência de natureza cautelar, com algumas mudanças importantes, como, por exemplo, a uniformização dos requisitos, tá? Que eram bem diferentes. E, por fim, da parte geral, uma rápida, talvez sejam aí 4 artigos, que tratam da formação, suspensão e extinção do processo, né? Formação que se dá com a petição inicial, extinção que se dá com a sentença, e a suspensão, que tem um artigo que dispõe sobre os prazos e as hipóteses em que o processo deve ou pode, né, dependendo da situação, permanecer suspenso. Claro que isso aqui é só introdutório, porque, na verdade, quando a gente pensa em formação do processo, a gente fala em petição inicial. E falando de petição inicial, a gente já está no chamado processo de conhecimento. Isso lá no código, a gente já pulou bastante, a gente já começa isso aqui lá no artigo 319. Isso quando fala de petição inicial, não da formação do processo. Extinção, a gente está falando de sentença. Sentença já está lá no artigo 485 do CPC, a sentença terminativa, 487, a sentença definitiva,
489, artigo que fala da fundamentação da sentença. Então esse livro 6, ele faz apenas uma introdução sobre temas que serão tratados na parte especial do Código, né? Porque terminando aqui a parte geral, aí a gente passa para parte especial dessa estrutura, né? E aí a parte especial é mais enxuta. A gente só tem aí 4 livros, tá? O livro 1, que vai abranger o processo de conhecimento e o cumprimento de sentença. Então, na verdade, a gente tem aqui o chamado processo sincrético, também chamado de processo misto, que se inicia com o processo de conhecimento e dá sequência à execução da sentença dentro nos mesmos autos, né, do processo de conhecimento, então transformando isso num processo misto. E a gente estuda nesse livro o procedimento comum, que agora é só um, não existe mais aquela subdivisão em ritos, né, rito ordinário e rito sumário. A gente vai ter o cumprimento de sentença e os procedimentos especiais, que antes era um livro específico, mas quando a gente fala em procedimentos especiais, são procedimentos do processo de conhecimento. Então, é óbvio que eles tinham que estar regulados no livro do processo de conhecimento. Livro 2 trabalha apenas o processo de execução, né? E aí a execução a gente está falando de títulos extrajudiciais, títulos executivos extrajudiciais. E aí vai se estudar as execuções em gerais, a parte geral de execuções, vamos falar de requisitos de execuibilidade, né? O título executivo com obrigação que seja certa, líquida e exigível, o inadimplemento, aí vamos ver as espécies de execução, né? E a suspensão e extinção da execução que ocorre com a satisfação do crédito, né? E um livro 3, extremamente importante aqui, super utilizado no dia a dia forense, um livro que trata apenas, que aí não é mais um tópico dos recursos, mas a gente fala agora em meios de impugnação das decisões judiciais, que é muito mais abrangente, porque aí você vai encontrar a ação rescisória, os recursos, a reclamação, tá? E também disposições relacionadas com a tramitação do processo no âmbito dos tribunais. E por fim, coisa que a gente costuma não dar muita importância, mas que a gente precisa, especificamente nesse caso do novo código, dar atenção, é esse livro complementar aqui. Porque o livro complementar, ele traz disposições finais e transitórias, né? Se vocês forem lá no finalzinho do código, isso aí vai estar no artigo 1045, vai ser do 1045 até o artigo 1072, tá? 1045 a 1072. Mas por que é extremamente importante a gente analisar essas disposições? Eu tenho colegas, professores aí renomados no Brasil, que quando eles dão palestra sobre o novo código, eles já começam dizendo assim, olha, o novo código tem que ser lido de trás para frente. A primeira coisa que a gente tem que ler é o livro final, é o livro das disposições transitórias. Por quê? Esse código de 2015, ele evoluiu em muita coisa, mas sob a perspectiva da técnica legislativa, talvez em razão de justamente dessa democratização do processo legislativo, todo professor de processo civil, todo advogado que quis dar um pitaco, deu um pitaco. Foram várias audiências públicas, e-mails, tudo foi analisado pelos relatores, né? Aí aconteceu que a gente criou um novo código, que revoga o código anterior, mas que ao mesmo tempo depende do código anterior para que alguns de seus institutos produzam efeitos. Então, como assim? A gente pode ir desde uma regra clara, de uma regra expressa, como a regra que diz que aqueles que, a partir do momento em que o código novo entrasse em vigor, né, passasse aquela vacatio legis de 1 ano, a partir do momento que ele entrasse em vigor, as ações, já que houve a extinção, eliminação do chamado rito sumário, as ações que já corriam sob rito sumário continuariam correndo sob rito sumário até que fosse proferida a sentença. Então, você tem uma espécie de ultratividade de uma lei que já foi revogada, de um código que já foi revogado, por disposição expressa, né, do código que está em vigor. Isso, disposição expressa. Mas a gente tem umas outras situações
que parece aí, não sei se foi legislador comeu mosca, se foi proposital, se não foi, né? O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, foi meu professor, é um grande processualista, eu tive o privilégio de ser aluno dele por 2 vezes diferentes, em 2 oportunidades diferentes, praticamente com intervalo aí de quase 10 anos, né, numa pós-graduação, em 2 atos diferentes, 2 já em nível de pós-graduação, e o ministro Luiz Fux, quando estava na comissão ainda, preparando o anteprojeto, ele presidia a comissão que preparava o anteprojeto, que discutia o anteprojeto, eu fui aluno dele e ele comentando as discussões, ele disse, olha, você sabe o que é um camelo? Um camelo era para ser um cavalo, só que aí botaram para uma comissão resolver como seria o camelo. Então, quanto mais gente dando pitaco, não, puxa esse pedaço daqui, estica o bico dali, então acabou saindo um camelo ao invés de um cavalo. E ele disse que muito provavelmente isso aconteceu com o código, né? Que a ideia é o quê? Vamos lá, a gente pega, por exemplo, o novo código tem um artigo que diz que o juiz, para garantir a eficácia da decisão final, ele pode se valer, né, de meios, de medidas provisórias, a exemplo do arresto, do sequestro, um exemplo, né? Tá, aí você vai procurar no código o que é arresto, o que é sequestro, quando que é cabível, o código não fala. Não existe. Por quê? Porque aquele livro do processo cautelar, a gente não está falando de procedimentos cautelares específicos, arresto e sequestro, não existe mais o livro 3 do processo cautelar. Então, os procedimentos cautelares específicos foram para o espaço. Agora, no Código 73, você tinha definição, cabimento, etc. No Código 2015 não tem. Então, se a gente imaginar, por exemplo, uma ruptura integral, olha, só existe o Código 2015. De onde que a doutrina vai extrair elementos para criar o conceito e trabalhar a aplicação do arresto e do sequestro? Então, a gente vai ter que usar o Código de 73 como referência. Então, esse é um código que foi revogado, mas que ele, muito provavelmente, vai sempre servir de referência na interpretação do Código de 2015. Tranquilo? E aí, para fechar esse nosso tópico aqui dessa aula, vamos voltar aqui para o nosso material. A gente estava falando do panorama estrutural do novo CPC, então a gente matou aqui esse panorama estrutural e, por fim, a gente já pode verificar aqui os 3 artigos do novo código que trabalham com a figura da aplicação das normas processuais. Coisa bem básica, né? Mas apesar de básico, por exemplo, esse artigo 15 aqui é objeto de ADIM, né, que foi proposta pelo governador do estado do Rio de Janeiro e está lá no Supremo ainda para ser apreciada, tá? Então aqui basicamente, sobre a aplicação da norma processual, essa nova norma processual brasileira vai ser aplicada, né, em todos os processos, com ressalvas aos tratados, acordos ou convenções internacionais. Porque aí, desde que sejam incorporados no nosso ordenamento, aí eles vão predominar, tranquilo? No que diz respeito à aplicação no tempo, o código deixa claro, apesar da gente saber que isso é da própria técnica de aplicação da lei processual no tempo, que é irretroativo, né? Existe uma irretroatividade, porque tem que haver o respeito ao fenômeno da preclusão, tá? O que é preclusão mesmo? A preclusão é aquele fenômeno que causa um impedimento à prática de um determinado ato processual. Então a gente tem preclusão consumativa, preclusão temporal, preclusão lógica. Em qualquer situação de preclusão, nós temos um impedimento à prática de um determinado ato processual. E uma vez que ocorreu a preclusão, eu não posso mais praticar aquele ato processual. Então, é sempre dali para frente. Então, eu tenho um processo que está em curso e aí eu tenho que respeitar os atos que já foram praticados. Agora, eu também tenho que respeitar aqueles direitos que já foram incorporados no mundo jurídico da parte, né? Então, um exemplo aqui para vocês, acompanha comigo. O juiz proferiu sentença. E aí a gente ainda estava sob a égide do Código 73. Abre um prazo na sentença não, teve um acórdão e aí abre o prazo para interposição de recurso de embargos infringentes. Começou o prazo. No meio do prazo entra em vigor o novo código, que eliminou o uso dos embargos infringentes e trabalha com uma nova técnica de julgamento infringente.
né? O que vai acontecer? Eu vou aplicar a nova técnica ou eu vou permitir que a parte interponha o recurso? Eu vou permitir que a parte interponha o recurso. Por quê? Porque uma vez que abriu o prazo para a prática daquele ato, aquele direito de praticar aquele ato já incorporou no mundo jurídico da parte. Então ela tem direito de praticar o ato e o judiciário vai julgar aquele ato como observando as regras anteriores. Agora, foi proferida a decisão, o tribunal julgou, mas ainda não publicou essa decisão. E no dia seguinte do julgamento, sai o novo código, entra em vigor. A partir do momento que foi publicado, que é quando você vai se dar por intimado e vai abrir o prazo para você praticar o ato, agora já vai abrir o prazo para você, na verdade não vai abrir o prazo porque o tribunal vai ter que, se não tivesse tido o encerramento da sessão, ele suspenderia e chamaria mais julgadores para fazer o procedimento que a gente vai estudar com calma mais lá para frente. Tranquilo? Então, é importante esse respeito ao que já aconteceu, respeito à preclusão e respeito aos direitos que já foram incorporados no mundo jurídico e que estão em curso, que eu posso exercer esse direito ainda, tá? E aí, por último, esse artigozinho 15 aqui, ó, que fala da aplicação subsidiária e supletiva aos processos trabalhista, eleitoral ou administrativo, tá? E aí até o governador do estado do Rio de Janeiro está questionando, porque, tudo bem, trabalhista, você é tudo norma federal, eleitoral também, mas o administrativo, existem regras de direito administrativo e de processo administrativo estadual, tá? Então, só que no caso, isso aqui a gente tem que fazer uma interpretação conforme, né? Não adianta o Supremo declarar a inconstitucionalidade disso aqui pensando no Pacto Federativo, pensando no processo administrativo de cada estado, porque senão ele impede a aplicação subsidiária no processo administrativo da União, né? Aquele que é regulado pela Lei 9784. Então, basta uma interpretação conforme o texto constitucional. Tranquilo? Então, essa aula era mais só para isso, para dar essa visão geral, porque é óbvio, né? Se a gente vai sair de Brasília ou de São Paulo para o Rio de Janeiro, a primeira coisa que a gente faz, se a gente vai dirigindo, é pegar um mapa e ver qual é a rota, né? Senão a gente sai de São Paulo para o Rio de Janeiro e vai parar em Curitiba. Então, essa ideia dessa aula era essa, a gente tem um panorama geral para a gente saber a partir de agora qual é o melhor caminho que a gente vai seguir. Vocês já devem ter percebido, ó, que eu comecei o estudo do novo processo civil brasileiro como? Primeiro eu falei da função jurisdicional. Se eu fosse seguir a sequência do código, isso só estaria lá no artigo 17. A gente acabou de ler o artigo 15, então eu deveria, em tese, começar a estudar a jurisdição depois disso? Claro que não. A função é a jurisdicional, é a primeira. O processo existe apenas para regular o exercício da jurisdição, né? Então, primeiro eu vou estudar a jurisdição. Depois, antes de agora a gente pensar no artigo 1º do código, pensar nos novos princípios, a gente precisa ter uma visão geral, né, das bases principiológicas, a partir da estrutura, para daí, que é o que a gente vai fazer na próxima aula, iniciar o estudo das novas bases principiológicas. Tranquilo? Então vamos parar por aqui, daqui a pouco a gente se encontra.